Coração. O coração humano é um órgão muscular formado por 4 cavidades e tem a função de garantir que o sangue seja enviado para todas as partes do nosso corpo. O coração é uma câmara oca com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Normalmente pesa em torno de 300 gramas. As camadas do coração. Endocárdio, formada por endotélio, que está sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo, a qual é conhecida como camada subendotelial. Miocárdio é a camada mais espessa do coração e tem a função de contração do órgão. Esse músculo envolve as câmaras do coração. Pericárdio é uma bolsa que envolve o coração e é formado pelo pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Câmaras do coração. O coração é formado por 2 câmaras superiais, chamadas de átrios, os quais têm a função de receber o sangue que vem de diversas partes do corpo, e por 2 câmaras inferiores, os ventrículos, os quais são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros locais. Os ventrículos possuem paredes mais espessas para proporcionar uma contração com muito mais vigor para que o sangue seja enviado para diversas partes do corpo. O átrio direito é uma câmara que recebe sangue de diversas partes do corpo, exceto os pulmões. O ventrículo direito comunica-se com o átrio direito e dele parte a artéria pulmonar que leva sangue aos pulmões. O átrio esquerdo recebe sangue vindo dos pulmões por meio de 3 veias pulmonares. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que leva o sangue para o restante do corpo, exceto os pulmões. O caminho do sangue no coração. O sangue chega das diversas partes do corpo, exceto do pulmão, pelo átrio direito. Nessa cavidade desembocam as veias cavas, superior e inferior, que trazem o sangue do corpo, e também o seio coronário, que é responsável por drenar o sangue presente no próprio coração. Do átrio, o sangue flui para o ventrículo direito e é levado para os pulmões pela artéria pulmonar. Após sofrer hematose nos pulmões, o sangue é levado por 4 veias pulmonares até o átrio esquerdo, de onde flui para o ventrículo esquerdo. Dessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta, que leva sangue para todas as partes do corpo, com exceção do pulmão, por meio de inúmeras ramificações. Impulso do coração. O coração bate de maneira organizada, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole, a qual garante que o sangue seja bombeado. Relaxamento é chamado de diástole, o qual garante que as cavidades do coração enchem-se de sangue. A geração do batimento cardíaco é chamada de nó sinoatrial, que é formada por uma massa de células especializadas responsáveis por gerar um impulso elétrico. Esses impulsos chegam a outro ponto que garante a transmissão de impulso ao nó anteroventricular. Os sinais partem do nó anteroventricular e seguem em direção a todas as partes do ventrículo e ao ápice do coração por meio de estruturas especializadas chamadas de sistemas de Purkinje. Doenças cardíacas. O Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro para lembrar a importância do cuidado da saúde do coração. 2 doenças do coração são consideradas como principais causas de morte no Brasil: a doença isquêmica do coração ou a doença arterial coronariana, seguida por doenças cerebrovasculares. A sociedade brasileira cresce e envelhece mais a cada ano, por isso, o cuidado com a saúde cardíaca e a valorização do cardiologista é importante para garantir a longevidade e o bem-estar da população. Quais são as principais doenças do coração? Hipertensão arterial, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática e cardiopatia congênita. Hipertensão arterial é chamada de pressão alta e afeta 25% da população brasileira. É uma doença silenciosa porque não apresenta sintomas específicos. É caracterizada pela elevação dos níveis de pressão sanguínea. Essa doença é causada pelo excesso do consumo de álcool, cigarro, alimentos com muito sódio, sedentarismo e excesso de peso. Doença coronariana, conhecida como DAC, doença isquêmica arterial coronariana, ocorre com a obstrução das artérias. Essa construção pode causar má irrigação do músculo cardíaco no intraarterimento das artérias, a qual compromete a irrigação do músculo cardíaco. É o resultado direto do agravamento de uma DAC. Principais causas das doenças cardiovasculares: tensão arterial elevada, níveis elevados de lipídios no sangue, diabetes, doenças do músculo cardíaco,
predisposição genética, tabagismo, falta de exercícios físicos e situações prolongadas de estresse. Essa foi o trabalho sobre o coração da equipe 1.